Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Sinop, uma cidade que é localizada no norte do Mato Grosso, onde a gente consegue ver que há um grande desenvolvimento e como isso afeta sua vegetação e seu clima. Sinop está inserida no bioma amazônico, mas também sofre influência no cerrado, o que faz com que sua paisagem seja um verdadeiro encontro do ecossistema. O clima predominante em Sinop é um trópico úmido. As temperaturas são altas o ano inteiro, com média de 24 e 28 graus. As chuvas são abundantes no verão, entre outubro e abril, enquanto o inverno é mais seco. Como a gente já havia citado, sua maior vegetação está particularmente na floresta amazônica, com a influência do cerrado. Porém, a gente também consegue ver que a sua paisagem anda mudando conforme o tempo, por conta da agricultura, que é muito desenvolvida nesse local. Logo, há uma pastagem muito maior. O crescimento urbano e o agronegócio trouxeram desafios. O desmatamento e as queimas afetam o equilíbrio do clima local e ameaçam a biodiversidade. Por outro lado, projetos de reflorestamento e conservação tentam recuperar as áreas degradadas. Por mais que Sinop ainda há esses problemas, vemos que ela consegue equilibrar a questão de ter um desenvolvimento bom e cuidado com a agricultura. Assim, mantendo o equilíbrio não somente com pastagens, mas também com a negociação de lugares e territórios onde pode ser plantado ou não. Assim, mantendo a preservação do local. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a história e uma entrevista com as pessoas de Sinop. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Mariana, eu sou moradora aqui da cidade de Sinop e vim contar pra vocês um pouco da história da cidade. Bom, Sinop foi fundada oficialmente em 14 de setembro de 1974, só que seu processo de colonização começou na década de 1970. Sinop foi criada por uma empresa muito grande, que nasceu pelo projeto dessa empresa, né? Que é com a sigla da cidade, SINOP, que significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. A empresa foi fundada por N. Pipino, considerado pioneiro e um dos responsáveis pela fundação da cidade. A ideia original era transformar essa grande região de mata fechada em terras agricultáveis, atraindo muita gente do sul e sudeste do Brasil, especialmente do Paraná, Rio Grande do Sul e de São Paulo também. A cidade teve muitas dificuldades no começo, mas mesmo enfrentando desafios como a falta de infraestrutura, doenças tropicais e o isolamento, o crescimento foi muito rápido, graças ao espírito empreendedor dos colonos e à fertilidade do solo. O município ele foi emancipado politicamente em 1979 e desde então vem crescendo. Sinop se consolidou como um dos principais polos do agronegócio, principalmente com o cultivo de soja, milho, algodão e pecuária. E com o tempo também se desenvolveu nos setores industriais, comercial, educacional, abrigando universidades e muitos centros de pesquisa. Hoje em dia, Sinop é uma das cidades que mais cresce no Mato Grosso. Cerca de 150 mil pessoas moram na cidade e é considerado a capital norte mato-grossense e desempenha um papel fundamental na economia do desenvolvimento regional. Para se entender um pouco mais sobre a cidade de Sinop, é importante entender a arquitetura dela. Sinop foi uma cidade integralmente planejada, com um traçado cartesiano de largas avenidas e quadras retangulares batizadas com o nome de árvores e flores, acácias, cibipirunas, jaquitibas, tarumãs e palmeiras, visando otimizar o tráfego e facilitar expansões futuras. A arquitetura local faz eco ao modernismo das décadas de 1960 e 1970, privilegiando linhas retas, fachadas sóbrias e o uso racional de materiais, como concreto aparente e vidro temperado, num princípio estético de menos é mais, que se reflete tanto em residências quanto em edifícios comerciais. Sinop também é conhecida por ser uma cidade onde as áreas verdes são predominantes, sendo mais ou menos 27 metros quadrados de áreas verdes por habitante, mais que o dobro que o recomendado pela OMS, provando que Sinop se importa com a confortabilidade e a qualidade de vida dos habitantes. Oi gente, eu sou a Ana Júlia. Eu sou a Luísa. E hoje a gente vai falar um pouco dos pontos positivos e negativos de morar na cidade de Sinop. Eu vou começar falando dos pontos positivos de morar na cidade de Sinop. O principal ponto é que a cidade está em constante crescimento econômico e possui diversas oportunidades de trabalho, devido ao fato da cidade ser um polo agropecuário em destaque no estado, e a cidade também possui diversas empresas com diferentes setores.
Outro ponto é que a infraestrutura da cidade está em constante expansão também. E a cidade também possui ótima qualidade de vida e oferece ótimas escolas, universidades, hospitais e centros comerciais de excelência. Agora eu vou falar os pontos negativos, que é ela tem um clima muito quente e úmido, que para quem não está acostumado é muito ruim, além de ter poucas chuvas. Tem os desafios ambientais também, que devido ao grande crescimento da cidade, tem muito desmatamento e problemas com esgoto. E também tem a distância dos centros urbanos, que fica mais difícil se você precisar de alguma coisa muito... Boa noite, hoje nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Sinop. A gente vai falar sobre o turismo, a visibilidade de esporte e sobre a cultura da cidade. Vou começar falando sobre uma festa típica que tem aqui, que é o Festival do Tamunhum, onde as pessoas fazem a dança típica que se chama Rasga-Mato, onde elas imitam capivaras em fugas. E esse festival acontece todo mês de agosto aqui em Sinop. A gente também tem a corrida de tratores pintados, que é onde cada um pinta seu trator e fazem uma corrida típica rural. Eu vou falar um pouquinho sobre o CB Fute que teve aqui em Sinop agora em fevereiro. É o Circuito Brasileiro de Futevôlei, acontece em vários lugares do nosso país e dessa vez foi aqui em Sinop. Foi muito bom para a visibilidade de esporte e teve muita ajuda da cidade nesse circuito. Agora a gente vai entrevistar o Moretti, um dos participantes do circuito. Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente está aqui com o Moretti, coordenador do CB Fute. O que você achou do CB Fute em Sinop, Moretti? Então, Duda, o CB Fute em Sinop foi um evento muito bom, foi um dos maiores eventos de estrutura que a gente fez, né, no Brasil. Sinop não é à toa que chama da capital do Nortão, está crescendo muito, tanto no agro quanto no esporte. Muito obrigada.